Aproveitando que estão de pés, queiram abrir suas Bíblias comigo, por favor. Na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 1, vamos ler dos versículos 3 a 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 5, o Espírito de Deus continuará falando aos nossos corações. Ainda ouço o som, barulho de páginas se movimentando, então esperar todos os irmãos encontrarem. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Você achou? Diga amém. Na Nova Almeida Atualizada, o texto diz: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento. E todos dizemos. Agora, antes de você sentar, você já notou o irmão ou irmã que está do seu lado? Você já notou, você já percebeu esse irmão ou irmã aí do seu lado? Às vezes a gente chega, né? Às vezes atrasado, corrido, passa pelo irmão e nem o percebe, nem o cumprimenta, nem o saúda. Aproveite este momento agora, um pouco de espontaneidade, e saúde esse irmão com a paz do Senhor. Diga para ele, agora olhe nos olhos, porque se você saúde estendendo a mão e nem olha para a cara, o irmão vai pensar que você está intrigado dele. Olhe nos olhos, na bila dos olhos dele ou dela, e diga: que bom, diga aí, que bom participar desse congresso ao seu lado. Agora é para você dizer ao irmão do lado, não é para mim não. Diga aí para ele: que bom participar desse congresso ao seu lado, companheiro. Que bom, pastor, que alegria. Deus seja louvado, que bênção, que satisfação. Irmãos, está sendo bênção esse congresso para vocês? Eu sou visitante, mas para mim está sendo bênção. Eu vim convidado para ministrar, mas eu também já ouvi ministrações. E é bom poder ouvir os companheiros, ontem o Gutierrez, hoje o professor Janailson. É bom poder ouvir os irmãos e aprender com esses servos do Senhor. Afinal de contas, todo professor, antes de ser professor, é aluno. E mesmo o professor, ele continuará sempre um aprendiz, aprendendo com outros, ouvindo. Que bom, Deus abençoe vocês, parabéns pela organização desse evento. Muitos irmãos aí devidamente fardados, eu até peço desde já desculpas aos pastores presidentes, mas eu vim sem o blazer, porque eu achei essa camisa tão bonita, com esse símbolo da EBD, porque a gente vem com o blazer, mas o blazer esconde o símbolo, aí fica só a camisa azul, né? Eu até estive pensando, me deu uma ideia, pastor Raimundo, nós fomos fazer outra vez uma camisa de EBD lá em Campina Grande, não estou sugerindo isso para os irmãos, mas lá eu pensei isso, eu digo, da próxima vez eu vou colocar essa logozinha no meio, porque mesmo quando o obreiro coloca o blazer, não esconde, porque o charme da camisa é essa bíbliazinha aberta, com o nome EBD e o coraçãozinho em cima. I love Sunday School. Eu amo a escola dominical. Quantos podem dizer isso? Eu amo a escola dominical. Mais uma vez, diga: eu amo a escola dominical. Erga sua Bíblia aberta para o alto. Eu creio que a equipe de mídia quererá tirar uma foto bem bonita agora. Erga sua Bíblia para o alto e diga: Deus, obrigado pela tua palavra e pela escola dominical
onde eu posso aprender a tua palavra. Diga: Deus, eu te amo, amo a tua palavra e amo a EBD. Glória a Jesus, muito obrigado, pode tomar o seu assento. Demorou, mídia, demorou. Tem que estar atenta, tem que estar com a mão no gatilho. Um retrato bonito desse, né? Mas eu quero combinar, pastor Raimundo, pastor Francisco, no final a gente fazer o quê? A gente juntar os irmãos, bem bonitinho, e a gente tirar uma foto, a mídia vem aqui para cima, a gente desce lá para baixo, os pastores presidentes perfilados na frente, e a gente tira uma foto bem bonita, todo mundo, não é? Isso, daqui para lá, pega naquele banner bonito que está ali, e olha, não vai se falar outra coisa em todo o estado do Maranhão, na próxima semana, a não ser no Congresso de Escola Dominical de Lago da Pedra. Queridos irmãos, eu venho a vocês esta manhã para ministrar o tema a Escola Bíblica Dominical como instrumento para fortalecimento da identidade pentecostal. Ciente de que pastor Esdras Cabral já nos ministrou, deu aqui algumas pinceladas sobre essa relação EBD e pentecostalismo. Ciente de que também o Gutierrez ontem também deu algumas pinceladas sobre essa relação EBD e identidade pentecostal. E o professor Janailson, ainda que trazendo-nos um apanhado geral da revista de adultos, estudada nesses últimos 3 meses, mas também trouxe algumas pinceladas, especialmente quando falou sobre a presença do Espírito Santo na igreja, a atuação do Espírito Santo através dos apóstolos do Senhor, algumas pitadas de pentecostalismo relacionados com a escola bíblica dominical. Mas eu farei isso de forma mais peculiar, de forma mais específica, mostrando para os irmãos como a EBD é uma instituição, uma agência dentro da igreja, é a própria igreja promovendo o ensino de qualidade para construir essa identidade pentecostal, preservar e fortalecer essa identidade. Identidade é aquele conjunto de características que identifica, que marca, que sinaliza quem eu sou, o que é um povo, o que é uma igreja. São aquelas marcas, aquelas características, aqueles traços peculiares, próprios de uma pessoa, de um grupo, de um povo, no nosso caso, de uma igreja. Então, quais são as nossas marcas? Quais são os sinais? O que é que nos distingue dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, enquanto povo pentecostal? E de que modo essa escola, que é a melhor escola do mundo, pode contribuir, já contribui e pode continuar contribuindo e ainda mais para fortalecimento dessa nossa identidade. Antes, na minha introdução, eu digo que o movimento pentecostal, surgido no início do século XX, enquanto movimento de resgate dos dons, do batismo no Espírito Santo distinto da regeneração, evidenciado pelo falar em línguas, do culto energizado pelo Espírito com adoração espontânea. É claro que as nossas raízes pentecostais remontam à Bíblia, ao 1º século, a essa igreja mãe em Jerusalém de Atos dos Apóstolos que estivemos estudando nesses últimos 3 meses nas classes de adultos. Mas enquanto movimento denominado pentecostal, nós retrocedemos um pouco ao século passado. Charles Fox Parham, nos Estados Unidos, o seu seminário teológico, a provocação que ele fez com seus alunos de discernirem se havia alguma marca distintiva do batismo no Espírito Santo, se isso podia ser rastreado na Bíblia Sagrada, e os alunos todos se combinaram de estudar isso, cada um fazer a sua pesquisa dentro de Atos dos Apóstolos, e quando retornam para a sala de aula no seminário, chegam todos com a mesma resposta. Sim, o batismo no Espírito Santo é distinto da regeneração,
e é marcado, claro e objetivamente, pela evidência do falar em outras línguas. Então combinaram, vamos orar por esse propósito. Vamos pedir a Deus que realize em nossos dias hoje o que realizou em Jerusalém no século I. E aí eles começaram a orar o que nós cantamos na nossa harpa cristã. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. E batiza cada um. Começando com a irmã Agnes Osman, uma mulher batizada no Espírito Santo, a primeira nesse contexto de pentecostalismo norte-americano. O fogo se espalhou, porque o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, dizia que uma das propriedades do fogo é que ele se espalha, ele se alastra. Você risca aqui um fogo num mato seco e daqui a pouco está uma queimada imensa no meio da floresta, o que evidentemente nós não podemos fazer, e aqui não vai nenhuma aprovação a queimadas, Mas essa é a propriedade do fogo, é que ele se espalha, ele se alastra. Começando com a irmã Agnes Osman, o fogo se alastrou e os Estados Unidos foi incendiado pelo poder de Deus. E paralelo ao avivamento norte-americano, a Europa também experimentava no início do século passado um grande mover do Espírito Santo. A Ásia também, porque o Espírito ele é onipresente, ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, no início do século XX, chamas do Espírito Santo ardiam no norte da América, ardia no Reino Unido e ardia em alguns países da Ásia. E finalmente veio arder no Brasil, e este fogo continua aceso até hoje para a glória de Deus. Quem sente o ardor do fogo do Espírito Santo em seu coração esta manhã? Então, este movimento tem marcado profundamente a história da igreja cristã contemporânea. Irmãos, depois da reforma protestante, inegavelmente, o avivamento pentecostal é o maior despertamento na história da igreja. Entre o Pentecostes em Jerusalém e a reforma protestante, século XVI, Alemanha, movimentos do Espírito Santo aconteceram. Avivamentos pontuais aconteciam, porque o Espírito Santo nunca se ausentou da terra. E nunca cessou a sua obra de empoderar, de salvar ou de atrair vidas para Jesus Cristo e de manifestar sinais e maravilhas. Entretanto, eram focos muito pontuais espalhados pelo mundo. Aí vem a reforma protestante, o movimento de retorno às Escrituras, de resgate da supremacia da palavra de Deus sobre a igreja. A doutrina da justificação pela fé, a cruz de Cristo centralizada. Aí vem aqueles 5 solas, expressão em latim, que significa os 5 somentes. Sola gratia, isso é somente a graça. Sola scriptura, isso é somente a escritura. Sola fide, isso é somente a fé. Solus Christus, isso é somente Cristo. E soli Deo glória, isto é somente a Deus seja toda a glória. Não a papas, não a bispos, mas a Deus, o Senhor e Criador. E com a reforma protestante, a Bíblia vindo à mão do povo, a imprensa de Johannes Gutenberg, imprimindo exemplares da palavra de Deus, novos materiais sendo elaborados, o papel sendo utilizado, tomando lugar dos pergaminhos, dos couros de animal usados até então, acelerou o processo de impressão, de cópia, de encadernação da Bíblia Sagrada. O povo de Deus começou a ler, se libertar das correntes, dos grilhões do catolicismo romano medieval. E agora, entre a reforma protestante e o movimento pentecostal no século XX, despertamentos espirituais pujantes aconteceram, sobretudo no contexto europeu. Por exemplo, o primeiro grande despertamento, liderado por John Wesley e companhia, entre a reforma protestante e o grande avivamento pentecostal, vem as escolas dominicais do irmão Reix, contemporâneo de John Wesley na Inglaterra do século XVIII, que é também, diga-se de passagem, o que alguns companheiros teólogos, historiadores, parece que sempre deixam escapar, mas a escola dominical é também, irmãos, um grande despertamento do Espírito Santo. Sim, Robert Reix merece cadeira cativa entre os heróis da fé.
entre os gigantes que este mundo já conheceu. Porque imagine você, o que é você ser um jornalista. Você não é um bispo de igreja, você não é um pastor, você não é um missionário, você é um jornalista, você está ali na redação do jornal que herdou de seu pai, olhando pela janela e vendo crianças correndo para cima e para baixo, maltrapilhas, sujeitas à violência, à criminalidade, mal criadas, com palavras imundas na boca. E você sente o impulso do Espírito Santo para ir a essas crianças e trazê-las para um ambiente onde elas serão educadas secularmente e instruídas biblicamente, num contexto em que não existia ensino público universalizado, não existia escola pública na Inglaterra do século XVIII. Quem queria estudar tinha que ir para os monastérios, para as faculdades, e era caríssimo, somente filhos de ricos estudavam. Os pobres tinham que aprender dentro de casa com pai e mãe, se é que aprendiam. Então o índice de analfabetismo era gigante. E aquelas crianças, filhos de pobres operários, largados maltrapilhos, sujeitos estavam a todo tipo de vício, pecado e criminalidade. Mas o rei que sente o impulso do Espírito Santo no coração, o mesmo que Neemias sentiu na Pérsia, quando recebeu notícias da situação em que seu povo em Jerusalém se encontrava, aos escombros, em ruínas. Ele, que não era mestre de obras, assumiu essa função, pediu ao rei autorização e cartas de recomendação para vir à província da Judéia, ajudar na reconstrução do seu povo. E aqui permitam-me abrir um parênteses, porque muitos de nós estamos, como dizia Joaquim Osório Duque Estrada no nosso hino nacional brasileiro, sentados ou deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Muitos de nós estamos acomodados na nossa poltrona acolchoada. Olha, não, ninguém me envolva, ninguém me chame para nada, eu não quero trabalhar com nada, deixa eu aqui quietinho no meu canto, que esse negócio de ser professor dá muita dor de cabeça, esse negócio de cuidar de criança dá muita dor de cabeça, esse negócio de liderar na igreja dá muita dor de cabeça, até o casamento dá dor de cabeça. Cuidar de criança na casa dá dor de cabeça, o teu trabalho dá dor de cabeça, viver dá dor de cabeça. Mas não por isso você larga o casamento, não por isso você larga os filhos, não por isso você deixa de trabalhar, não por isso você deixa de viver, porque você não quer se envolver na obra de Deus com medo de dor de cabeça. Dor de cabeça é o mínimo que você deveria estar disposto a aguentar por alguém que suportou dores na cabeça e em todo o corpo, sendo exposto e crucificado em seu lugar, quando você não merecia uma gota de sangue sequer dele. Crente que não se envolve na obra de Deus, crente que não aceita trabalhar na casa do Senhor e se acomoda e fica deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, só vendo os outros remarem, só vendo os outros trabalharem e ainda fica dando pitaco. Está cheio de pitaqueiro por aí, está cheio de fiscal de obra por aí. Não, porque eu acho que não deveria ser assim. Não, porque eu acho que a cor da camisa não deveria ser essa. Não, porque eu acho que o tema não deveria ser esse. Não, porque eu acho que o ministrante não deveria ser esse. Não, porque eu acho que o horário. Não, porque você está achando muito, mas está fazendo pouco. Está se envolvendo pouco. Está contribuindo pouco. Oh, desperta tu que dormes. Levante-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente, não é bicudo, não é de cara feia, não é de má vontade, não é empurrando com a barriga não, porque Jesus não merece que você empurre com a barriga não, viu? Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Aquele que morreu de braços abertos por você, não merece que você hoje cruze os braços para ele. Reis disse, tenho que fazer alguma coisa, e fez. Começou a chamar aquelas crianças, trazer aquelas crianças para um ambiente onde elas aprenderiam a língua inglesa, seriam alfabetizadas no seu idioma, aprenderiam um pouco de civilidade, etiqueta social, comportamento, e também aprenderiam Bíblia, recitando versículos bíblicos, memorizando versículos bíblicos.
E vejam se isso não é um grande avivamento do Espírito Santo. Durante 3 anos, Reis não fez uma publicação. Ele era jornalista, tinha um jornal. Podia divulgar desde o primeiro encontro. Mas durante 3 anos, trabalhou caladinho. Da mesma forma que Neemias, quando chegou em Jerusalém. Caladinho, foi sondar o ambiente. Foi ver a estrutura. Não falou com ninguém. Até que depois ele apresenta o projeto. Porque há o tempo de calar e há o tempo de falar. Né? 3 anos ele foi trabalhando, juntando as crianças com permissão dos pais. Algumas pessoas que tinham disposição para ajudá-lo, pois ele sozinho não daria conta daquele trabalho. Ninguém sozinho faz nada. Pode ser muito bom, pode ter muita formação, pode ter muita instrução, mas ninguém faz nada sozinho na obra de Deus. É uma sinergia, é uma soma de esforços visando a execução de um trabalho comum. Algumas professoras ajudaram o irmão Reis. Houve uma resistência a princípio da igreja naquela época. As grandes catedrais bonitas, recebendo aquelas crianças dentro do templo no dia de domingo, crianças maltrapilhas, fétidas, com palavras feias na boca. Os bispos disseram: Reis está trazendo impureza para dentro do templo, está transgredindo o dia do Senhor com essas crianças dentro do templo. Geralmente é assim, quando Deus impulsiona o nosso coração para fazer alguma obra relevante, diferente, sempre vai aparecer a oposição. E não começa lá fora não, começa dentro. A escola dominical não enfrenta oposição até hoje? Até hoje tem gente dentro de igreja: eu não sei para que a escola dominical no domingo de manhã, está atrapalhando o lazer das famílias. Até hoje, dentro das nossas igrejas, a gente encontra gente assim. Obreiro que não vem e ainda fica colocando mau gosto nos que vêm. Liderança que não vem e ainda fica pelos corredores nos cultos à noite, recriminando os que vêm. Rapaz, deixa eu ser besta, rapaz, tu trabalha a semana todinha. Pois eu não venho não, meu irmão, eu durmo até 10, 11 horas do dia, não estou nem aí. Pastor que achar ruim, que bote outro no meu lugar. Cuidado que nesses dias quem vai botar não é o pastor não, é Jesus. É Jesus. Tu que viesse a duras penas esta manhã, tu que viesse nos empurrão essa manhã, mas por tua vontade tu não estavas aqui. O Espírito Santo fala por meus lábios agora. E te diz, te anima, te alegra, te desperta. É tempo de buscar ao Senhor. Tu acha que já sabe tudo, mas tu não sabe nada. Tu acha que é forte, mas tu és fraco. Tu precisa da minha palavra para te fortalecer e estar de pé. Estás trabalhando muito pelos negócios humanos, estás trabalhando muito para acumular tesouros nesta terra, estás trabalhando muito para ganhar dinheiro, para aumentar teu patrimônio, mas assim diz o Senhor: trabalhe pela comida que não perece, trabalhe pelos tesouros que não perecem. Ajude a obra, irmão. Não condene a obra, não mate a obra, não embargue a obra, não atrapalhe a obra. Ajude a obra. Abrace a visão. Reis continuou a despeito da resistência. E no 3º ano, ele decidiu fazer uma publicação em seu jornal sobre o resultado obtido até ali. Durante 3 anos, Reis conseguiu formar 7 classes com 30 alunos cada. Um total de quantos alunos? Matemática básica? 7 vezes 30? 210. Já é uma bênção, sim ou não, meus obreiros? Em 3 anos você conseguir 210 alunos? Se nós trabalhássemos com essa média de a cada 3 anos adicionarmos 210 alunos às nossas escolas dominicais, mas você que estava lotado agora. Mas sabe o que foi interessante? Mais interessante é que Reis divulgou esse resultado em seu jornal. 1 ano depois, houve uma procura tão grande de pai e mãe querendo matricular seus filhos na escola do irmão Reis em toda a Inglaterra, que 4 anos depois que ele iniciou o trabalho, a escola dominical do irmão Reis saltou de 210 alunos para 250 mil. Como eu já vi que vocês aplaudem aqui, você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? De 210 alunos, a
a escola dominical saltou para 250 mil alunos. Vocês concordam comigo ou não? Que a escola dominical é fruto de avivamento espiritual. Pois nada senão o poder do Espírito Santo poderia ter agigantado tanto essa escola. É por isso que o diabo tem raiva da escola. É por isso que o diabo quer parar a escola dominical. É por isso que o diabo tem colocado no coração de alguns pastores que substituam a EBD por reuniões de entretenimento, por reuniões de avivamento. Ô irmão, como é que você tira a EBD, que estuda a palavra, que aviva, por uma reunião de avivamento que na verdade é só barulhamento? Reunião de avivamento boa é o culto de doutrina e a EBD. São os dois melhores cultos de avivamento que a igreja tem e que devem ser valorizados. Pois bem, ditas essas coisas, eu sigo comentando dentro do nosso texto que em um mundo marcado pelo pluralismo religioso, muitas religiões, muitas crenças, pelo avanço do secularismo, cada vez mais um desprezo pelo que é espiritual e um superapego ao que é material e passageiro. Vejam vocês quantos jovens que em nome de uma formação universitária têm abandonado a vocação e a obra de Deus. E nós não somos anti-intelectuais, nós queremos mais é que nossos jovens estudem, se formem, vão para as universidades, vão para os cursos técnicos e voltem. Advogados para servir na casa do Senhor, arquitetos para servir na casa do Senhor, médicos para servir na casa do Senhor, professores para servir na casa do Senhor. Mas é lamentável ver que muitos jovens têm aderido ao secularismo, abandonado a fé, abandonado a missão, abandonado a vocação, ambicionando apenas os títulos deste mundo, a projeção midiática deste mundo, ambicionando apenas os ganhos passageiros deste mundo. O que é isso? É o secularismo. É quando você troca a vocação pela profissão, ao invés de aliar as duas coisas. Pois eu entendo que aquele que foi vocacionado, ele é vocacionado até morrer. Não tem esse negócio de eu fui vocacionado por um tempo. Não, a vocação, os dons de Deus são permanentes e irrevogáveis. O Deus que lhe chamou para ser professor, você vai ser professor até bater as botas. A menos que você seja um tapa-buraco, que eu falava aqui ontem, né? O tapa-buraco, aquele que está lá provisoriamente, mas não é professor. Ele está professor, mas não é. Agora, uma vez que você identificou e tem certeza em seu coração que Deus lhe chamou para ser um mestre na casa dele, você vai ser mestre até que Jesus volte. Aleluia! Aleluia! Quem entende o que eu estou dizendo, irmão? Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Então, o avanço do secularismo, fazendo com que muitos sacrifiquem a sua vocação no altar da profissão, quando na verdade deveríamos sujeitar a nossa profissão à vocação, combinando as duas coisas em prol do reino de Deus e da sociedade. E diante de muitas tensões doutrinárias, conflitos doutrinários, afinal de contas, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação? Ou nem vai haver tribulação? Já estamos na tribulação. São as tensões doutrinárias. Você é calvinista, você é arminiano, você é pedobatista, você é taxista, você... O que é que você é? São tantas tensões. Diante dessas tensões, desses conflitos doutrinários e das ideologias também, né? As ideologias, esquerda, direita, centro, cima, baixo, o diabo, a quatro, Satanás, enfim. Diante de todo esse cenário de conflito teológico, social, ideológico, as igrejas pentecostais enfrentam o desafio de preservar a sua identidade, esses traços, essas características distintivas. E nesse cenário, a escola bíblica dominical, ela se apresenta, ela surge, ela emerge como um instrumento indispensável. Digam comigo, a EBD é indispensável. Irmão, eu não tenho nada contra um conjunto querer fazer sua festa no final de semana e querer aproveitar o espaço da EBD para também fazer festa. Tenho nada contra. Mas a EBD não pode parar, não pode ser cancelada. Você tem 3 opções diante desse cenário de festa, de congresso. Nós somos um povo festeiro.
Nós temos muitos conjuntos e cada um quer ter o seu espaço, quer ter o seu momento. Ok, bacana, não se deve negar. Mas você tem 3 opções. E nenhuma delas envolve cancelar a EBD. Você pode antecipar a aula da EBD para um dia da semana. Afinal de contas, se tem um departamento querendo entrar no espaço da EBD, a EBD com o mesmo direito pode entrar no espaço do culto da semana. Você antecipa a EBD para um dia da semana, um culto à noite. Combina com o pastor, vamos transformar o culto de doutrina essa semana na EBD? Vamos dividir as classes? Eu imagino que o pastor local não vai ficar enciumado com isso. Pode até combinar de ele, pastor, ministrar naquele dia a lição dos adultos. Bacana, ok. Antecipa. Ou então adia para um dia da semana seguinte. Irmãos, nós vamos fazer a festa do conjunto no domingo de manhã, mas não vamos deixar de ter EBD, não vamos deixar de estudar a lição. Apenas vamos adiar para a terça-feira, para a quarta-feira. Ok, você não cancelou, você antecipou ou você adiou. Ou uma terceira hipótese não, a gente vai ter a EBD, ainda que de forma um pouco mais resumida, nós vamos estudar a lição, vamos ter um momento em que cada classe vai estudar a sua lição, 40 minutinhos, 50 minutinhos, e depois a última hora, traz todo mundo para o templo, e aí meu irmão, bota a guitarra para tocar, bota a bateria para quebrar tudo, e traz o pregador e vamos embora agora, adorar a Deus. Mas a EBD não para. Diga comigo, nós somos imparáveis. Não pode parar, porque ela é indispensável. Nós temos um currículo a cumprir. Nós temos uma sequência de estudos para dar conta. E cada lição perdida é um fio que se quebra. É uma linha de raciocínio que se perde. Então a gente não pode ficar cancelando o EBD por conta de qualquer evento ou situação. Somente aquelas situações de força maior, não previstas, não programadas. Mas não sendo isso, nada justifica que nós dispensemos o que é indispensável. Quem entendeu o que eu estou dizendo aqui? Quem está comigo aqui? Quem está aqui acordado? Muito bem. Por meio de seu ensino sistemático, isto é, organizado, a EBD transmite às novas gerações, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos novos convertidos, as crenças e práticas distintivas do pentecostalismo. Isso é, as crenças, as doutrinas que nos distinguem enquanto povo pentecostal. E já iremos explorar que crenças são essas. Servindo como escola apologética. A escola dominical é uma escola apologética. O que essa expressão chique significa? Apologética vem de apologia no grego, que significa defesa. A escola dominical, ela serve ao propósito de defender. Ela é um escudo. Olha a imagem que eu quero construir com vocês aqui. Se a competente equipe de mídia da igreja puder até dar uma gulgada aí e encontrar um escudo bem bonito, em meio a chamas, uma espada também. Vê aí se encontra a equipe de mídia e coloca aí no telão. O escudo e a espada. A espada é a palavra. E a EBD funciona como um escudo. Para quê? Para bloquear, para deter heresias perniciosas, distorções doutrinárias, modismos religiosos perigosos que infeccionam o corpo de Cristo. A escola dominical é um paredão. A escola dominical é uma muralha que serve ao propósito de guardar o rebanho do Senhor, de proteger o rebanho do Senhor contra as investidas de um mundo hostil à nossa fé, de teologias distorcidas e nefastas e de influências diabólicas que querem refrear o nosso ímpeto de aprendizado, de louvor e de adoração a Deus. Irmãos, existem muitas forças, escutem o que lhes digo. Existem muitas forças operando contra a igreja do Senhor. Existem muitas forças operando, se somando à sinergia do mal, para querer nos impedir
de viver com Deus, de conhecer a Deus, de buscar a Deus e de cumprir a vontade de Deus. Mas a EBD, como esse escudo grande e poderoso, tem guardado o povo do Senhor. E aqueles que frequentam a EBD com regularidade, que adquirem a sua revista. Aliás, quem já adquiriu a nova revista da EBD aí? Quem já adquiriu a nova revista da EBD? Porque professor e aluno bom a essa altura já adquiriu a sua nova revista. Você que não adquiriu, adquira. E não pegue na revista só quando vem no domingo para a EBD, não. Pegue na revista em casa, para ler, para fazer a sua atividade de casa. Porque quando a gente era criança que estava na escola, a gente levava para casa atividade de casa. E tinha que levar feito para receber ponto para nota no final do bimestre. É hora, professores de EBD, de começarmos a dar ponto e cobrar essas atividades extra classe. Porque o professor chega bem bonitinho, bem engomadinho, bem arrumadinho, com a foto de EBD para dar aula. Mas quando ele pergunta quem leu a lição essa semana, todo mundo baixa a cabeça e começa a virar as páginas da lição e da Bíblia. Não era para ser assim. Não é só o professor que se prepara. Olha a colherzinha de chá que eu vou dar agora a vocês, professores. Não é só o professor da EBD que se prepara para a aula, não. Porque a gente fala muito nesse congresso, se falou muito sobre o professor se preparar. Mas não é só o professor que se prepara. O aluno também precisa se preparar para a aula. Afinal de contas, ler a Bíblia é dever de todo crente. Ler a lição dominical é dever de todo membro da igreja, matriculado na EBD. E o aluno devidamente preparado, ele coopera com o professor. O aluno que leu, que estudou, quando vem para a sala, ele não vem zerado. Ele já vem com uma bagagem de leitura e de conhecimento, facilitando o trabalho do mestre. O professor não vai precisar ficar explicando detalhes, questiúnculas. Por quê? Porque os alunos já fizeram esse seu trabalho de se inteirar sobre a lição, sobre o texto, sobre os conceitos. Então o professor vai naquilo que é mais importante, nas suas explicações. Se a classe leu a lição em casa, o professor não vai precisar ler na sala de aula, porque para ler a lição o aluno não precisa de mim, ele é alfabetizado, ele sabe ler. O aluno precisa de mim como o eunuco precisou de Filipe. Não foi para ler, foi para explicar. Agora, se o aluno não leu, não estudou, o aluno vai ficar de duas uma. Ou calado a aula inteira, com vergonha, com timidez, porque não tem nada para oferecer, porque não aprendeu, não pesquisou, não investigou, então ele vai ficar caladinho a aula inteira. O que é ruim, porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de aluno calado. Eu gosto de aluno que fale, para eu saber se ele está gostando, se ele está aprendendo, para eu avaliar. Porque a avaliação é um processo, é um elemento desse processo de ensino-aprendizado. O professor precisa avaliar se o aluno está aprendendo ou não. E eu não consigo avaliar se o meu aluno está aprendendo ou não se ele não fala. Se ele entra mudo e sai calado. Se das 13 lições eu não vi um pio dele em sala de aula. Não dá para eu saber se ele aprendeu ou não, se ele gostou ou não, se ele aprovou ou não. Então o aluno que não estudou, que não se preparou, ou ele fica calado, ou então vai falar pelos cotovelos e vai falar coisa que não acrescenta ao assunto da lição. Que é coisa que professor bom também não gosta. Porque não é suficiente falar na sala de aula. É preciso falar coisas relevantes. Diga comigo, não é suficiente falar. É preciso falar coisas relevantes. E o que é relevante é o que tem relevo, é o que tem altura, é o que tem importância, é o que tem destaque. O aluno que se preparou, que leu, ele vai perguntar dentro da lição: ô professor, mas e esse ponto aqui? Mas e essa expressão aqui? Mas e pode ou não pode comer sangue hoje? Ele leu, ele estudou, então ele tem uma pergunta. Agora, se ele não leu, se ele não perguntou, ele vai perguntar: ô professor, e Lula e Bolsonaro? A lição não tem nada a ver com Lula e Bolsonaro. Mas porque ele também está todo por fora, aí ele vai trazer assunto que não tem nada a ver. E aí vai prejudicar a aula. Alunos que se preparam são alunos que ajudam o professor e contribuem para a construção da aula. Só os professores que concordam comigo, diga: fala mais, Jesus, que os meus alunos ouvem. Então se prepare para que as suas perguntas sejam inteligentes, para que os seus comentários sejam inteligentes, para que as suas intervenções na aula, de fato, contribuam para o desenvolvimento do tema que foi proposto. Se você me entende, diga amém.
Então a escola dominical, ela sobe, ela emerge, ela ganha relevo como escola apologética, de defesa, como um escudo contra os perigos do cessacionismo, que prega a cessação do verbo cessar. O cessacionismo é uma vertente no meio do protestantismo, de igrejas evangélicas, que diz, não, os dons até existiram na era dos apóstolos, mas uma vez que os apóstolos morreram e a escritura foi encerrada, os dons não são mais necessários hoje. Mas eu tenho uma resposta para dar aos cessacionistas, daqui a pouquinho digo qual é. E ao mesmo tempo em que essa escola apologética nos defende contra os perigos do cessacionismo, defende-nos também contra o extremo oposto. Qual é o extremo oposto do cessacionismo? O cessacionismo diz, os dons não são mais para hoje. Batismo em Espírito Santo, com línguas, isso não existe mais. O extremo oposto disso é o fanatismo religioso. O cessacionismo não crê em nada. O fanatismo crê em tudo. E não examina, e não discerne, e não investiga. E isso é um perigo medonho para as igrejas pentecostais. Essa história de, então deixa o menino rodar. Essa história de, eu posso ser boca de Deus para a sua vida? Eu quero profetizar sobre a sua vida? E esse que eu vejo anjo, querubim e serafim, eu vejo bola de fogo aqui nessa igreja. O fanatismo religioso é aquela disposição de crer em tudo sem examinar, sem julgar, sem discernir. E aí tem se multiplicado hoje o quê? Na internet? Os profetas das revelações profundas. Cara revela CPF, RG, número de celular, revela o que você comeu no café da manhã, no almoço. Né? Kleber! Quem não viu a profecia lá do Miguel? Kleber! Você que está saindo com a fulana. Até hoje estão procurando o Kleber. Está viralizando no meio da igreja. Gente que faz do culto um verdadeiro centro de umbanda, de quimbanda, de candomblé. Literalmente rodando mesmo a baiana. Danças que mais se assemelham aos cultos afro do que a adoração pentecostal, vibrante e fervorosa, empoderada pelo Espírito Santo. E já há até, pasmem vocês, já há até pastores de ditas igrejas pentecostais no Brasil que estão transformando os cultos em verdadeiras sessões mediúnicas. Esses dias eu assisti a um que se considera um dos maiores profetas do Brasil e um dos maiores restauradores de casamento, abraçando a moça e dizendo, eu sou o teu pai que falo contigo. Tu guardavas mágoa no teu coração contra mim, mas eu te perdoo, minha filha. O cara estava dizendo que estava falando em nome do pai já falecido daquela menina. Isso é espiritismo, irmãos. Isso é feitiçaria. E o povo chorando, se derramando. Ah, meu Deus, será que ninguém tem uma Bíblia nessa igreja para abrir, ler e expor a verdade da palavra de Deus? Igrejas que abrem, como eu tenho visto, e bota a equipe de mídia para filmar. Olha, uma fila de gente para entrar na igreja. O culto hoje vai ser espetacular. E realmente, filas enormes. Mas eu procuro uma coisa na mão daquelas pessoas e não acho na mão de nenhuma delas. O quê? A Bíblia Sagrada. Irmão, escute o que eu vou dizer. Suspeite de qualquer igreja onde o povo vai sem a Bíblia nas mãos. E suspeite de qualquer pastor, pregador e profeta que nunca abre a Bíblia diante dos olhos da igreja, nunca lê o texto, nunca explica o texto e nunca aplica o texto. Suspeite desses pregadores que dizem, não, meu negócio é na base da revelação, meu negócio de preparar sermão, estudo, levar texto escrito, esse negócio para mim não existe não. Para mim eu chego no púlpito, meu irmão, eu abro a boca e Deus manda tudo assim na hora, feito uma cachoeira de besteira. De heresia, de mentira, de engano. Eu li a Bíblia e Paulo disse a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 13. Timóteo, eu quero muito ir ver-te em breve. Mas enquanto eu não vou, Timóteo, te escrevo essas coisas para que saibais como proceder na casa de Deus. E eu lhe digo, jovem pastor, persiste em ler,
publicamente as Escrituras. Persiste em ensinar e exortar até que eu vá. E na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem. Não é pregar de todo jeito, nem ensinar de todo jeito, é manejar bem a palavra da verdade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui esta manhã, irmão? Diga comigo, a EBD é uma escola de apologética contra o cessacionismo e contra o fanatismo. Diga, nem 8, nem 80. A igreja tem que estar equilibrada pela palavra de Deus. O que é, irmãos, o pentecostalismo, o conceito teológico de pentecostalismo? O termo pentecostal deriva do evento narrado em Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som como que de um vento veemente. Não é que soprou o vento não, viu, irmãos? E o vento soprou, né? Diz o hino do Jefferson Sueli, o vento não soprou. Diz, ouviu-se um som como de um vento veemente. Porque se tivesse soprado um vento veemente ali, o cabelo das irmãs não tinha se segurado. Não diz que soprou vento, diz, ouviu-se do céu um som, foi o barulho. Foram vistas línguas repartidas como que é de fogo, chamas que pousaram sobre a cabeça de cada um dos irmãos. E sobre a cabeça de quem a chama pousava, aí acontecia um terceiro fenômeno. O primeiro foi o fenômeno auditivo, som poderoso. O segundo fenômeno, visual, labaredas de fogo sobre a cabeça dos irmãos. E o terceiro fenômeno, vocálico. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, quando falamos de movimento pentecostal, de pentecostalismo ou pentecostalidade, estamos remetendo a essa experiência da igreja em Jerusalém. A fundação ou inauguração da igreja, como queira. A partir desse marco, o pentecostalismo desenvolveu-se como um movimento cristão que busca viver a mesma experiência da igreja primitiva. É o que nós queremos enquanto pentecostais. É viver a mesma experiência da igreja primitiva. Diga comigo, eu sou pentecostal. Só quem tem convicção, diga isso com muita vibração. Diga, eu sou pentecostal. E quero viver a mesma experiência da igreja do Pentecostes. Como diz Robert Menzies, no livro que publicado em língua portuguesa está pela editora CPAD, Pentecostes, esta é a nossa história. Por quê? Porque em Atos 2, no seu sermão, Pedro, cheio do Espírito Santo, no versículo 39 diz: esta promessa que Deus fez 800 anos atrás, através do profeta Joel, de derramar o seu Espírito sobre todos os povos, e o Espírito manifesta por meio de dons, sonhos, visões, profecia. Pedro diz, esta promessa é para vós, os judeus oriundos de todas as partes do mundo que estão lá em Jerusalém. Aproximadamente 1 milhão de judeus se reuniam em Jerusalém para a festa da Páscoa e Pentecostes 50 dias depois. A essa altura talvez não tivesse 1 milhão, mas tinha muita gente em Jerusalém. Essa promessa é para vocês, para os filhos de vocês, os descendentes crentes que vierem a se converter, para os que estão longe, longe no espaço geográfico, em todos os continentes, mas longe também no espaço temporal, aqueles que estão distantes de nós, aqueles que ainda irão nascer, essa promessa é para eles. E Pedro arremata dizendo, é para todos quantos o Senhor Deus chamar. Quem está acordado aqui comigo essa manhã? O que Pedro está dizendo é, a promessa do Pentecostes não é só para esta igreja, não é só para nós aqui em Jerusalém, não é só para os judeus. Esta promessa é para todos quantos Deus chamar, em todo tempo e em todo lugar. Aí eu pergunto agora, quem tem convicção de que foi chamado por Deus aí? Quem tem convicção de que foi chamado por Deus? Então essa promessa é para você também. A promessa do derramamento do Espírito Santo com dons é para nós hoje. Então nós buscamos aquela experiência. O pentecostalismo em sua forma clássica, porque existem várias linhas do pentecostalismo, né? Os sociólogos e os teólogos
defendem vertentes, ondas, segmentos do pentecostalismo, nós somos uma igreja pentecostal clássica. Eu costumo brincar dizendo que a Assembleia de Deus já pode se considerar, nos termos joaninos, uma senhora eleita. Por que senhora? Porque nós já temos mais de 100 anos. Nós não somos uma igreja que nasceu ontem, nada contra as igrejas mais novas, recém-lançadas, porque em algum momento nós também fomos uma igreja menina, bebezinha. Mas nós já somos uma igreja experiente, sim ou não? Já podemos até nos considerar uma igreja tradicional, porque temos uma tradição. E tradição aqui não entenda como formalismo. Tradicional aqui não entenda como igrejas formalistas, fria, engessada, não. Entenda que igreja tradicional como igreja que tem tradição, que tem história, que contribuiu com esse país, que contribuiu até com outras igrejas. Porque o avivamento pentecostal não está trancado às 4 paredes das igrejas da Assembleia de Deus. O movimento pentecostal está aí se disseminando, como fogo se alastrando. Muitas igrejas tradicionais, até como batista, congregacional, presbiteriana, metodista, foram influenciadas pela atividade pentecostal. As chamadas igrejas carismáticas, que continuam igrejas históricas, presbiterianas, reformadas, calvinistas, wesleyanas, mas que abraçaram a crença na contemporaneidade dos dons, algumas até na distinção do batismo do Espírito Santo em relação à salvação, por influência da força pentecostal. Porque Jesus disse: vocês receberão poder. Dínamos, isso aqui é uma força, irmãos. Aleluia, aleluia, diga glória a Jesus. O pentecostalismo é uma força espiritual de Deus operando na terra, quebrando resistência, resgatando vidas, e tão poderosa é essa força, que até mesmo igrejas tradicionais históricas têm recebido lampejos da glória de Deus, que é manifesta em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós somos uma igreja clássica, e o que é que nos distingue como o pentecostalismo clássico? Algumas marcas, algumas crenças e algumas práticas que constituem a nossa identidade pentecostal clássica. Primeiro, a crença real de Deus no meio do seu povo. Irmãos, enquanto pentecostais, nós cremos piamente que Deus existe e que está em nosso meio. Gutierrez falava ontem em 2 conceitos teológicos, o conceito da imanência e da transcendência. Nós cremos nas duas coisas. Porque cremos que Deus é transcendente, cremos que Ele está acima. Pai nosso que estais, Ele é transcendente. Todas as vezes que invocamos a Deus como aquele que está entronizado no céu, entre anjos, serafins, querubins e arcanjos, nós estamos, ainda que sem conhecer o conceito, mas de forma intuitiva, estamos declarando a transcendência. O Deus que é maior que a sua obra criada, o Deus que está acima da criação, o Deus que não se confunde com a criação, porque Ele é o Criador, Ele é superior. Mas nós também cremos na imanência, no Deus imanente, isso é, no Emanuel. O Deus, não cremos apenas no Deus de longe, mas também no Deus que é o mesmo Deus. Esse Deus é tão grande, mas tão grande, que agora, nesse exato momento, Ele está com a minha família e com os meus irmãos lá em Campina Grande, na Paraíba. E está com os nossos irmãos lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E está agora com os nossos irmãos em Tóquio, no Japão, que estão dormindo ou em vigília. O mesmo Espírito daqui é o Espírito de lá. Porque Ele é transcendente, mas Ele é imanente. Nós não estamos largados no universo. Nós não estamos vivendo a própria sorte. Deus não é um relojoeiro que deu pilha ao relógio e foi embora e deixou o relógio funcionando, não. O Deus em quem cremos, Ele é a bateria do relógio, que está garantindo o funcionamento de todas as coisas. É por isso que o povo pentecostal diz: eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, quem está sentindo aí? Quem está sentindo? Não é bananas de pijama não, né? Lembra de bananas de pijama, irmão? Você está sentindo o que eu estou sentindo? Não é banana de pijama não. Mas tu está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? O Espírito Santo está aí? Está aí? Está aí? O Espírito Santo está aí? Está aí? O Espírito Santo está aí, irmão? A turma lá do fundão, tem Espírito Santo aí com vocês aí atrás?
Deus está aqui, aleluia. Cante. Tão certo como o ar que eu. Tão certo como eu. Só quem crê na imanência divina, cante mais uma vez. Deus está aqui. Ele está lá, mas está aqui também. Tão certo como o ar que eu. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Diga para a pessoa do seu lado, diga, você não está só. Diga, Deus não lhe abandonou. Ele cuida de você. Ele está com você. Ele vai com você. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele te guardará todo mal. Isso nos distingue, irmão. A gente crê que Jesus está aqui, que Ele está pertinho de nós, e nós podemos sentir o calor da sua presença. É por isso que a gente ora, a gente canta, a gente sacode as mãos, porque Ele está aqui. É por isso que temos que ser reverentes no culto. Não pode ficar levantando toda hora para ir beber água, para ir no banheiro, para passear, para se mostrar. Não pode, porque Jesus está aqui. Temer e tremer diante dele. Jesus está aqui, igreja. Segundo, nós enquanto pentecostais cremos na salvação unicamente em Cristo, extensiva a todos os homens. Cremos que Cristo morreu por todos, sim ou não? Ou foi só por alguns? Ou foi só pelos eleitos? Se tiver algum calvinista aqui essa manhã, eu vou orar por você com imposição de mãos. Porque você precisa entender, à luz da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo. Ele não amou os eleitos, Ele amou o mundo. Você tem que entender Tito 2,11, a graça de Deus se é manifestada salvadora a todos, não é a alguns, é a todos os homens. Você tem que entender 1 Timóteo 2,4, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você tem que entender Hebreus 2,9, Cristo morreu uma vez por todos. 1 Timóteo 2,6, Ele se deu em resgate por todos, e todos a todos mesmo. Ninguém está excluído. Ninguém está predestinado ao inferno. Deus não predestinou uma alma humana ao inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E aqueles que irão para o inferno, irão porque rejeitam permanentemente, peremptoriamente a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não é que ninguém se perca. Pedro disse que Deus não quer que alguns se perca, mas que todos venham a salvar-se. É por isso que nós pentecostais, pastor Raimundo, fazemos cruzada, culto ao ar livre, culto no lar, a gente vai nos hospitais, nas escolas, nos presídios, porque a gente entendeu que Jesus morreu por todos e quer todos. Na boca de fumo, Jesus quer salvar. Nas mesas de bares, Jesus quer salvar. Nos prostíbulos, Jesus quer salvar. E agora, enquanto estamos aqui com mãos erguidas adorando ao Rei do Universo, Ele está entrando agora em centros de macumba para resgatar pai de santo e mãe de santo e dizer: eu não lhe quero aí, eu lhe quero na minha casa louvando ao meu nome. Quem crê no que eu estou dizendo aqui esta manhã? Aleluia, todos. Terceira característica do pentecostalismo clássico, a crença no batismo do Espírito Santo como experiência distinta e subsequente à regeneração. O que essa expressão aparentemente difícil quer dizer? Quer dizer que nós cremos que o batismo, a imersão, o mergulho profundo que Cristo faz conosco no Espírito Santo é uma experiência que se distingue da regeneração. Não é a mesma coisa, porque nossos irmãos tradicionais, históricos, vão dizer: não, toda a igreja já foi basada no Espírito Todo
todo crente convertido é batizado. Não, não é. Em Samaria, Filipe pregou. E muitos creram, já eram crentes, salvos. Iam morar no céu, mas não tinham sido batizados ainda. A igreja em Jerusalém teve que enviar para Samaria quem? Pedro e João, para orarem com um propósito específico de batismo do Espírito Santo, para que os samaritanos fossem batizados. Em Éfeso, Paulo perguntou a alguns discípulos: vocês já receberam o Espírito quando creram? Atos 19, está lá. Então Paulo partia do pressuposto que aqueles 12 varões eram crentes, pois ele não diz vocês creram, ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, eles já creram, já são crentes, neófitos, ignorantes, mas são crentes, porque o que salva não é o conhecimento, é a fé. O conhecimento, como lemos no texto de Pedro, é um adicional necessário, mas a fé primeiro. A fé é que é a porta de entrada para a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga: é pela fé que sou salvo. Mas uma vez salvo, Deus agora quer que você cresça em conhecimento. Por isso Pedro disse: a fé que você já tem, adicione virtude, areté no grego, que é excelência moral. Desenvolva o caráter. E a isso adicionem conhecimento, porque Deus também não quer uma igreja ignorante. Deus não quer que a gente construa monumentos à ignorância. Deus não quer que a gente viva sempre na ignorância, no analfabetismo bíblico, teológico, cultural. O povo de Deus tem que ser um povo inteligente. O povo de Deus tem que ser um povo instruído. Não pode ser massa de manobra, de político, de falso profeta, de larápios, trombadinhas da religião, feiticeiros, bruxos. O povo de Deus tem que ser um povo douto, sábio, instruído, inteligente. Eu li Isaías 11, lá está escrito que o Espírito do Senhor é espírito de força, de poder, mas também se diz que ele é espírito de conhecimento, de entendimento e de sabedoria. O Espírito Santo que toma nosso coração e nossos pulmões para adorarmos a Deus, também toma nosso cérebro, também toma nosso intelecto, e ele quer que amemos a Deus de todo entendimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então diga para o irmão do seu lado: leia. Diga aí: leia, estude, aprenda, seja inteligente, porque o Espírito é espírito de entendimento, de inteligência e de sabedoria. Não use, dizia Dona Didi, fundador das Assembleias de Deus da Grã-Bretanha, não use a unção do Espírito Santo como desculpa para a sua preguiça. Não preciso ler, não preciso estudar teologia, esse negócio de livro, esse irmão é tudo anunciando livro, eu não sei para que é isso, mas o negócio é só na oração. Irmão, a oração é importante e indispensável, mas o Deus que nos deu 66 livros é um Deus que gosta de leitura. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então leia. O batismo no Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação. Primeiro você é salvo e depois você é batizado. Pode ser batizado até no mesmo dia. Pode ser batizado 3 dias depois, como Paulo foi, quando Ananias orou por ele e impôs as mãos. Mas o batismo não é a conversão. A conversão acontece no momento em que você crê em Jesus. O batismo do Espírito Santo é no momento em que Jesus te mergulha no rio da graça do Espírito Santo, e você começa, a exemplo dos irmãos em Jerusalém, em Atos 2, a exemplo de Cornélio e sua casa, em Atos 10, a exemplo desses discípulos efésios, em Atos 19, que Paulo percebeu que estava faltando uma coisinha neles, por isso perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? Certamente Paulo percebeu alguma frieza, alguma letargia, alguma inércia, alguma coisa naqueles discípulos que não identificava eles como pentecostais. Eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo disse: não tem problema, vem cá. Primeiro vou batizar vocês nas águas em nome de Jesus, que vocês não receberam o batismo nas águas, e eu vou ministrar sobre vocês a oração pelo batismo do Espírito Santo. Impôs as mãos e eles começaram a falar em outras línguas. Pentecostais, o que nos identifica como batizado não é tremer, não é bater palma nem pular. Não, eu já fui batizado porque eu senti arrepio no corpo. Não, que você foi arrepiado, ok, mas isso não é marca de batismo, não. Tem gente que diz assim: eu sonhei falando em línguas, fui batizado. Só se você acordou falando em línguas. Mas não existe batismo por sonho. As línguas são uma evidência relacionada à fala. Você tem que falar. Diga para o irmão do seu lado: tem que falar. A linguinha tem que tremer, irmão.
E não é forçado não, porque tem os batismos da Shopee por aí. Eu sei de pregador famoso no Brasil que gosta de umas maracutaia para ficar bonito na foto para o Instagram e para fazer agenda depois e ganhar dinheiro. Chega no pé do ouvido do irmão, diga glória, diga glória, diga glória, diga glória, diga glória. E depois de cuspir tanto no pé do ouvido do vaso, o irmão constrangido, porque a mídia já está lá com o celular na cara dele. Aí eles soltam um yabadabadu e o pregadorzão foi batizado. Foi não, Fred Flintstone. Yabadabadu não é língua estranha não. Aliás, é uma língua esquisita, mas estranha não é. Dono Didi dizia que se tem uma desgraça no meio pentecostal, são os batismos forçados, manipulados. De que adianta o pregador ficar bonitão na foto? 50 foram batizados, 70 foram batizados. E no primeiro evangelismo que a igreja fizer depois de congressão, não aparece 3 crentes para evangelizar. Que batismo é esse que no sábado à noite todo mundo foi uma apoteose? Irmão, eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. O céu estava bem baixinho ontem à noite. Mas no domingo de manhã, cadê os jovens da escola dominical? Que poder foi esse que o povo recebeu? Que ficou tudo cansado, morto. Quem não pregava, continua não pregando. Quem tinha vergonha de oportunidade, continua com vergonha de oportunidade. Irmão? O batismo no Espírito Santo é batismo de poder para você testemunhar de Jesus. Quando o batismo é verdadeiro, você cria coragem. Cria não, você recebe. Porque criar ninguém cria, a gente recebe. Jesus disse: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Quem realmente foi batizado, a partir do batismo, começa a falar de Jesus, começa a testemunhar de Jesus, começa a adorar com alegria, começa a participar das atividades da igreja. É sempre assim quando o poder verdadeiro do Espírito Santo se manifesta no meio do povo de Deus. Agora, como eu já venci minha 1 hora, quem me dá só mais 1 minuto, por favor, para eu terminar? Só 1 minuto. Quem me dá 1 minuto, 1 minuto? Quem me dá 1 minuto? Pronto, 3, 5, 10, 15, ganhei meia hora agora. A igreja pentecostal, enquanto igreja pentecostal, estou caminhando por fim, me tolerem só mais alguns minutos, poucos. A igreja crê na contemporaneidade dos dons. E a escola dominical está aqui para nos ensinar isso. Não raro nós temos revistas, tanto para adultos, jovens e as demais faixas etárias, estudando sobre dons espirituais. Com frequência em nossas revistas, como já esse trimestre, em várias lições, acho que umas 2 ou 3, nós estudamos sobre os dons espirituais na igreja. Nós somos uma igreja continuista, cremos na continuidade. E mais, não é de alguns dons, é de todos os dons. Diga comigo, todos os dons continuam em operação na igreja. E quer saber um versículo, ao meu ver, professor Janailson, eu costumo brincar dizendo que para derrotar o sensacionismo, você não precisa de uma Bíblia inteira. Um versículo é suficiente. 1 Coríntios 1:7. Se a mídia puder colocar na tela, por favor. Esse versículo é o trator de Deus contra o sensacionismo, que diz que os dons cessaram, acabaram no 1º século. 1 Coríntios 1:7. Na tela, por gentileza, está lá. Uma vez que, vamos ler comigo? 1, 2, 3. Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro ou preciso explicar? Mas eu explico assim mesmo. O que Paulo está dizendo nesse texto é: nenhum dom falta à igreja, enquanto a igreja ansiosamente espera Jesus voltar. Jesus já voltou? Então os dons continuam enquanto a igreja ansiosamente espera Jesus voltar. Eu até já fiz uma rima. Imagina, eu já fiz uma rima. Enquanto esperamos Jesus voltar, nenhum dom nos faltará. Aleluia. Quem diz glória a Deus? Profecia, línguas, interpretação, curas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Tudo isso está disponível para a igreja, para o povo de Deus. E quem quiser em oração, peça, porque Deus a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Quinto aspecto e penúltimo que nos caracteriza enquanto igreja pentecostal, e a EBD está aqui para fortalecer isso.
para garantir que essa convicção permaneça? Adoração vibrante no culto. Irmão, existem igrejas tradicionais que, se você for visitar e levantar a mão para dar glória a Deus, o pastor do púlpito vai mandar um diácono até você para perguntar: o irmão está precisando de alguma coisa? Eu sei de igrejas tradicionais que, se no meio do culto os crentes disserem glória a Deus, aleluia, ligeirinho cola um diácono para dizer: irmão, a gente não tem esse costume aqui não, tá certo? Se o irmão puder se controlar, viu? Tia quieta, tá bom? Conhece a tia quieta? Pronto, tia quieta. Diga: graças a Deus aqui não é assim. Vocês estão tudo com a mão levantada. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Aleluia. O Pastor Pentecostal é um livro da CPAD. Não sei se tem aí. Se tiver, obreiros adquiram. O Pastor Pentecostal é um livro volumoso, o melhor manual disponível em língua portuguesa para obreiros pentecostais. É um livro que não pode faltar na biblioteca de um obreiro, de um líder, de um professor pentecostal. O Pastor Pentecostal, de tudo um pouco sobre o ofício pentecostal. E lá está dito, entre suas várias páginas, que o povo pentecostal é assim. O povo pentecostal gosta de espaço. Por quê? Porque a gente levanta a mão, a gente bate o pé, a gente fica de pé, a gente dá glória a Deus, a gente diz aleluia. E se o fogo pega mesmo, o crente sai marchando na presença de Deus. E se brincar, ele pega na mão de outro e diz: vem marchar comigo também. E no dia que isso acabar, a gente deixa de ser Assembleia de Deus. Não pode acabar, não pode acabar. Deixa o fogo aceso, obreiro. Deixa o fogo aceso, professor. Aliás, tem muito professor precisando receber batismo do Espírito Santo. Você está frio demais, meu irmão. Você está muito paradão. Receba fogo na sua cabeça. Receba fogo no seu coração. Não é porque é professor que tem que ser frio, engessado, morto, parado, não. Você é professor e ensinar é diferente de pregar. Mas ensinar, diferentemente de pregar, em método, em estratégia, tem que ter o mesmo fogo, tem que ter a mesma unção, tem que ter a mesma alegria, tem que ter a vibração do Espírito Santo na alma. Pergunta ao irmão do teu lado: tem fogo aí? Pergunta: tem fogo aí? O culto pentecostal é enérgico. Eu li um livro de um autor não pentecostal falando sobre o canto pentecostal, e ele disse que o canto pentecostal é enérgico, é elétrico, é vibrante. É assim. O nosso culto é assim, alegre. As minhas mãos eu quero levantar. Isso numa igreja tradicional, eles cantam: as minhas mãos eu quero levantar, tudo com a mão baixa. Tu está cantando que quer levantar a mão, então sacode essa mão, rapaz. Levanta a mão: as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Daqui a pouco está o irmão chorando, está o irmão desmaiando no poder de Deus, e é uma alegria. Quem diz amém, irmãos? E por último, a convicção na vinda iminente de Jesus. Nós, enquanto igreja pentecostais e a escola dominical, deve servir ao propósito de reafirmar isso, de garantir que isso continue sendo ensinado às novas gerações. Nós pentecostais cremos que Jesus vai voltar, e vai voltar a qualquer momento. Pode ser hoje a volta do Rei, pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta. A gente prega isso, a gente canta isso, a gente ensina isso. Agora, a gente tem que viver isso. A fé pentecostal na vinda iminente de Cristo deve funcionar como um motor que impulsiona 3 coisas. Diga comigo: evangelização, vigilância e santidade. Porque esperamos Jesus voltar a qualquer momento, temos que estar prontos em todo o tempo. Se você crê que Jesus pode voltar hoje, então você deve estar preparado hoje.
Não é eu vou me preparar. Foi a conversinha das 5 virgens nécias. Vamos buscar. É a história do crente que diz: eu vou me preparar. Vou me preparar não. Esteja preparado. Porque pode ser que o pastor nem dê a bênção apostólica. E a gente saia do culto aqui para cultuar lá em cima junto com os anjos. Porque nós pentecostais cremos que Jesus vai voltar a qualquer momento. Nós nos esmeramos na evangelização, porque queremos apresentar a Jesus almas que ganhamos para Ele. Porque acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer momento, nós devemos nos santificar em todo o tempo e devemos estar atentos, vigilantes, apercebidos, para não cair nas astutas ciladas do diabo. Professores de EBD, vocês precisam ter convicção dessas coisas. Se há algum professor de EBD aqui titubeando, duvidando, não, eu não sei se Jesus vai me levar antes do arrebatamento, no meio ou depois. Se você está em dúvida, resolva isso primeiro. Mas não vá levar para a sala de aula dúvida não. Porque tem muito crente por aí já dizendo assim, com essa conversinha: não, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Então fica aí com o anticristo, vai fazer live com ele. Eu quero ir na primeira, meu irmão. Quando a trombeta tocar, eu quero dar um pulo dessa terra e chegar no céu bem ligeirinho. Eu lá quero ficar para saber se a besta vai ser do mar, da terra, se vai ter 10 chifres ou 7. Quem quiser ficar aí para ver a besta chifruda, fique. Eu quero ver o leão da tribo de Judá. Eu quero ver o Cordeiro de Deus, o amante da minha alma. Quem diz amém? Pronto, agora no final, vocês estão bem alegrinhos aí. No final tem o meu livro Biblifixe, Formando a Geração da Palavra, 151 páginas, para ajudar você a ter uma visão ainda mais aguçada da Palavra de Deus. Aqui eu trago de tudo um pouco sobre bibliologia, como a Bíblia foi formada, como chegou até nós, o impacto dela em muitas gerações e orientações práticas para você ter uma experiência de estudo bíblico mais agradável e enriquecedor. Acompanhe esse livro, um plano de leitura anual. Você vai comprar o livro, está numa embalagenzinha, você vai destacar o plano de leitura anual, para você ler a Bíblia todinha comigo, dentro de um ano. E um marcador de página, para você não se perder na leitura. Tudo isso está dentro do livro. Por R$ 39,00, o QR Code do Pix já está lá. Irmão, não deixa eu levar esses livros de volta para Campinas não, porque essa mala pesa. Eu quero deixar esses livros tudinho aqui em Lago da Pedra. Porque me disseram que em Lago da Pedra o povo gosta de estudar, de ler. Então você vai passar lá, se quiser eu faço uma dedicatória em seu nome. E eu repito o que eu disse ontem. A frase do jurista romano Sêneca: dar livro a alguém é mais que um presente, é um elogio. Então você vai elogiar alguém hoje presenteando com o livro. Combinado? Deus abençoe vocês. Pastor Raimundo, Pastor Francisco, Superintendência da EBD, muito obrigado pela bondade e a gentileza dos irmãos. E perdão aí por esses minutinhos a mais que eu passei. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, quantos glorificam o nome